Hoje vamos resolver um exercício do Hibbeler, de Dinâmica Mecânica para Engenharia, do capítulo 22, Vibrações, semelhante ao exemplo 22.6. Exemplo 22.6. Um bloco de massa 10 kg está suspenso por uma corda enrolada na periferia de um disco de 5 kg, como mostra na figura. Se a mola tem rigidez K igual a 200 N por metro, determine o período natural de vibração para o sistema. Então, a figura aqui mostra alguns dados para a gente. Um raio de 0,15, a massa do disco, a massa do bloco e a constante. Então, primeiramente a gente vai tirar esses dados na folha. A massa do bloco, 10 kg. A massa do disco, 5 kg. Constante da mola, 200 N por metro. O raio, que a partir disso a gente vai ter algumas considerações. A gravidade como 9,81 para o exercício, metros por segundo ao quadrado. Que como o sistema é circular, então vamos fazer fazer a relação da distância com relação ao raio e o ângulo, que a partir disso a gente vai utilizar esse conceito. Dessa forma a gente precisa de algumas fórmulas para resolver o exercício, que é o peso igual a massa vezes gravidade, a força elástica, Kx, a força restauradora, que nesse exemplo vai ser a força elástica mais o peso, o período que a gente quer. Só que contudo o período ele vai depender da frequência natural, que a frequência natural é a raiz do coeficiente de ordem zero da equação que a gente vai acabar encontrando. Então, vamos jogar os dados para as fórmulas. O peso do bloco, que é 10 vezes 9,81. Então, o peso do bloco, 98,1 newtons. Sistema internacional. A força elástica é 200 vezes o x. Só que o x a gente vai partir da relação que a gente teve como início do deslocamento em relação a um sistema circular. Então, o raio de 0,15. Então, a gente acaba adquirindo a força restauradora, que é a soma deles. E dessa forma, a gente parte da equação do movimento, que seria a somatória dos momentos, é igual a somatória dos momentos, considerando o momento de inércia. Seria um momento inercial, adotando como referencial anti-horário positivo. Dessa maneira a gente tem massa do bloco vezes o braço, força restauradora, que nesse exercício o braço é o raio.
Só que nessa equação a gente tem um elemento que a gente não sabe ainda, que é a aceleração restauradora, que também a gente parte desse conceito com relação ao sistema circular, que derivando a posição a gente encontra a velocidade, θ ponto, e derivando novamente a gente encontra a aceleração, θ dois pontos, que é a mesma aceleração restauradora. E jogando os dados que a gente tirou, a gente tem e rearranjando a equação, a gente acaba encontrando dessa maneira. Como a gente pode trabalhar com essa EDO que a gente encontrou? Necessariamente a gente precisa ter esse coeficiente 1. Então a gente vai dividir e, utilizando as fórmulas da frequência natural e do período, com esse coeficiente de ordem zero, a gente encontra uma frequência natural de 4 radianos por segundo. E o período que seria segundos. E assim a gente resolve o problema.